Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia faz uma operação em 6 estados contra roubo de cargas e tráfico de drogas. 17 feridos e 2 mortos num grave acidente em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Um ônibus entrou na contramão e bateu de frente com um caminhão. A Enel afirma que restabeleceu a energia para todos os clientes que sofreram um apagão de sexta em São Paulo. Mas famílias reclamam que a luz não voltou. E ainda, na campanha do Outubro Rosa, alunos de uma escola no Rio cortam os cabelos para fazer perucas para quem enfrenta o câncer. Quinta-feira, dia 17 de outubro, agora no Brasil TV. A Polícia Federal faz uma operação em 6 estados contra uma quadrilha de roubo de cargas e tráfico de drogas. Olá, foram 19 mandados de prisão temporária e 21 mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e também na Bahia. 15 pessoas foram presas e 4 ainda estão foragidas. Um dos alvos de um dos mandados de prisão, inclusive, já estava na cadeia, que é o chefe da quadrilha preso aqui em Campinas em 2022. Durante as buscas, a polícia apreendeu documentos, joias, relógios, celulares, vários cartões de banco, dinheiro e até um pote com supostas esmeraldas em um dos locais de busca em Minas Gerais. Também apreendeu 8 veículos de alto valor, 4 armas e munições. O balanço das apreensões ainda está sendo feito. O chefe dessa quadrilha tinha sido preso aqui em Campinas, em um condomínio de luxo, em 2022, pela ligação a um roubo de carga de defensivos agrícolas. Naquele mesmo ano, em junho, a polícia também descobriu, por meio de investigações, que este homem tinha mandado matar um integrante da quadrilha, assassinado em Ribeirão Preto, no estacionamento de um hotel. Esse caso é investigado pela Polícia Civil, mas foi a partir desse crime que a Polícia Federal identificou que este homem também era ligado ao roubo de carga de defensivos agrícolas e foi chegando ao restante da quadrilha. As investigações levaram a 2 núcleos dessa organização. Um especializado em crimes violentos, como homicídios e roubos de cargas e bancos, e um segundo núcleo com atuação no tráfico de drogas, receptação e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal investiga 6 empresas, sendo 3 a polícia descobriu que sequer existiam, todas elas utilizadas pela quadrilha para lavagem de dinheiro. Além das prisões de hoje, a Justiça pediu bloqueio de bens e valores ligados à organização em um total de 382 milhões de reais. Júnia Vasconcelos para o Brasil TV. No Rio de Janeiro, 4 homens foram presos em flagrante e um policial militar é investigado por tráfico de animais silvestres. A Polícia Civil fez a operação em diferentes pontos do estado. Uma parte dos animais foi encontrada num cativeiro ilegal numa casa no Camorim, na zona oeste do Rio. Entre eles, 2 cobras, uma aranha caranguejeira e até uma iguana. O homem que estava com os animais, segundo a polícia, é Diogo Vinícius do Espírito Santo, de 40 anos. Ele foi preso em flagrante por tráfico de animais silvestres e levado para a cidade da polícia. Outros alvos da operação foram Ian Povil e Cleverson Raniel Silva Nunes. Cleverson foi preso na Cidade de Deus, com várias aves, incluindo papagaios e araras. Um quarto homem, identificado como Luiz Otávio dos Santos Fernandes, foi preso por tráfico de drogas. Com ele foram encontrados 2 tabletes de cocaína. As prisões fazem parte da Operação Garras da Lei da Polícia Civil, que busca cumprir 25 mandados de busca e apreensão contra 16 investigados em diferentes cidades do estado e aqui na capital. O objetivo é desarticular uma quadrilha que atua na venda ilegal de animais silvestres em feiras livres e por aplicativos de mensagens. A gente verificou que, de fato, existem feiras na Baixada Fluminense que vendem presencialmente esses animais e outras que se dedicam à negociação feita pelo meio virtual. A gente tem uma farta gama de crimes cometidos aqui pelos autores, não só o tráfico de animais silvestres, temos os maus tratos aos animais, temos crime de receptação também e a organização criminosa, que também é um crime autônomo. Então, as penas aí, elas tendem a passar somadas a ultrapassar 8 a 10 anos. As investigações começaram há cerca de 1 ano e meio, depois que 3 homens foram presos tentando sair do Parque Lage levando um bicho-preguiça na mochila. A Polícia Civil apura ainda o envolvimento de um cabo da PM na quadrilha, identificado como Marcos Paulo Ferreira Fernandes. Na casa dele, em Duque de Caxias, os agentes apreenderam um celular e um notebook.
Os animais resgatados hoje vão ser levados para o CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Seropédica. Os presos em flagrante não quiseram se pronunciar. Quanto ao PM investigado, a Corregedoria da Polícia Militar informou que abriu um procedimento para apurar se há ou não envolvimento dele com o comércio ilegal de animais silvestres. 17 animais foram furtados de 2 parques da Baixada Santista, do Orquidário Municipal de Santos e do Parque Ecológico Voturuá, em São Vicente. Alguns animais já foram recuperados. No antigo Horto Municipal de São Vicente, ainda dá para ver as aberturas que os criminosos fizeram nos viveiros para alcançar os animais. Algumas jaulas estão assim, remendadas. No local, aconteceram várias tentativas de furtos nos últimos dias. Estiveram aqui mais de uma vez, sempre no período que não tem ninguém no parque, né? E levando nossos animais, às vezes investindo, tentando ir fugindo, né? Quando a polícia chegava já tinham se evadido, mas conseguiram. Aqui no Parque Voturuá, em São Vicente, 12 animais foram furtados. 8 saguis, 1 macaco-prego, 1 arara vermelha, 1 tucano do bico verde e 1 papagaio. Até agora, só o macaco-prego foi localizado na zona noroeste, em Santos, e recuperado. Felizmente, 1 macaco-prego foi recuperado, que era o nosso animal mais antigo, inclusive o velho. Eles deixaram, a Polícia Ambiental recuperou e trouxe aqui pra gente. Os demais aqui ainda estão, né, sob posse. No Orquidário de Santos, arrombaram a grade dos viveiros dos animais. Furtaram 3 saguis e 1 papagaio de cara roxa. O crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Obtivemos algumas imagens do local, né, e percebemos que se tratavam de menores, provavelmente, né, envolvidos na ação. Uma viatura da guarda deparou com 8 jovens, sendo que ao verem a viatura eles passaram a se evadir, conseguindo deter 5 desses indivíduos e 3 fugiram. 2 confessaram que teriam praticado realmente o furto. Todos os animais levados do orquidário foram recuperados. O papagaio de cara roxa foi entregue por um casal. Segundo eles, o animal foi vendido por um homem em situação de rua. Os saguis foram encontrados em uma casa na Vila Telma. Estavam numa situação bem complicada, foram resgatados. No horário de almoço, a polícia entrou em contato com a gente. Nós fomos ao local, identificamos 3 animais, 3 saguis, que eram do nosso plantel. Ao todo foram 7 recuperados. Trouxemos aqui para o nosso hospital veterinário, dentro do orquidário, e eles estão sendo tratados. Carla, que é bióloga de São Vicente, também foi até o local onde os saguis foram encontrados, mas nenhum era aqui do horto. Nós levamos o leitor porque todos os animais são marcados, tem microchip, a gente pode reconhecer que é aqui do zoológico, né? Então nós fomos até o orquidário, passamos o leitor, mas infelizmente não eram dos nossos. O Voturuá está fechado desde 2020, quando foi interditado pela Defesa Civil, depois de um deslizamento de terra em um trecho do parque. Há poucos animais no local. O hipopótamo, algumas aves, macacos e 3 saguis. A primeira-dama de João Pessoa e a filha do prefeito da cidade, Janine Lucena, que já foi secretária executiva de saúde, foram indiciadas pela Polícia Federal. Elas são investigadas por integrar uma suposta organização criminosa com o objetivo de influenciar o resultado das eleições. A primeira-dama da capital, Laura Emília Lucena, foi indiciada pela Polícia Federal por suspeita de integrar uma organização criminosa para influenciar as eleições municipais na capital. Outras 11 pessoas também foram indiciadas, entre elas a vereadora Raíssa Lacerda e a ex-secretária executiva de saúde da capital, a filha do prefeito Cícero Lucena, Janine Lucena. O prefeito, que é candidato à reeleição, não é investigado. As pessoas indiciadas pela Polícia Federal foram alvos de 2 operações: a Território Livre, que investiga o aliciamento violento de eleitores na capital, e a Operação Mandari, que investiga relações entre um grupo criminoso com funcionários das secretarias da Prefeitura de João Pessoa. As defesas de Laura Emília Lucena e Janine Lucena negam as acusações. Zuila Davi, para o Brasil TV. As forças de segurança na Bahia estão com operações para combater a violência e o crime organizado em Salvador e na região metropolitana. Olá, muito boa noite. Estamos em um dos bairros de Salvador, onde o policiamento está reforçado e o transporte público funciona de forma parcial por medida de segurança. Essa, inclusive, é a situação de outros 4 bairros da cidade.
Aqui em Pernambués, nessa madrugada, 6 homens foram presos e um adolescente apreendido durante uma operação conjunta da Polícia Militar, depois de uma denúncia de que um grupo armado estava circulando no bairro. Durante a fuga, os suspeitos invadiram a casa e fizeram um morador refém. Hoje de manhã, a PM apresentou o material apreendido: 4 fuzis, pistolas, além de carregadores, munição e droga. Na região metropolitana de Salvador, 5 suspeitos de integrar facções morreram em um confronto com a polícia. 2 deles usavam tornozeleiras eletrônicas. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, eles eram suspeitos de esconder corpos de criminosos de facções rivais. Armas, munição e drogas foram apreendidas. Também há operações policiais em outros bairros de Salvador. Em nota, a Secretaria de Segurança ressaltou que o combate às facções é uma prioridade das forças policiais estaduais e federais e destacou que somente esse ano 84 líderes de grupos criminosos foram alcançados e 64 fuzis apreendidos. De Salvador, Felipe Costa, para o Brasil TV. A gente fala agora do grave acidente de ontem à noite na rodovia Tancredo Neves, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Um ônibus entrou na contramão e bateu de frente com o caminhão. O motorista do caminhão e o ajudante morreram na hora e pelo menos 17 pessoas ficaram feridas. Na manhã de hoje, o cenário era esse: trânsito, muito trânsito, e homens trabalhando para liberar o caminho e retirar os destroços. Aqui no quilômetro 44 da rodovia Tancredo Neves, no sentido de Franco da Rocha, é possível ver as marcas do acidente de ontem à noite. No chão ainda tem óleo espalhado, marcas de pneus e algumas peças dos 2 veículos que colidiram. Na calçada, no meio da vegetação queimada, é possível ver até uma porta completamente carbonizada. Acidente que deixou 2 homens mortos e outras 17 pessoas feridas. Um motorista gravou o momento da batida. O caminhão estava no sentido da capital. O ônibus da MTU, sentido contrário, de Franco da Rocha. Veja que o ônibus entra na contramão e bate de frente com o caminhão. As imagens das chamas são surpreendentes. O motorista do caminhão, de 44 anos, e um ajudante de 19 morreram no local. Outras 16 pessoas ficaram feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Elas foram socorridas e levadas para hospitais de 3 cidades da região. De acordo com a MTU, o motorista do ônibus, de 41 anos, fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Apesar disso, ele foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Das 5 vítimas levadas para o hospital de Franco da Rocha, uma delas já recebeu alta. O homem foi o único sobrevivente do caminhão. 36 mil imóveis continuam sem luz na Grande São Paulo. Hoje, o presidente da Enel disse numa entrevista que esse número é próximo da normalidade e informou que o apagão da sexta passada afetou 1 milhão de imóveis a mais do que o divulgado anteriormente. Foi reconhecendo o erro que o presidente da Enel abriu a entrevista coletiva no começo da manhã. Eu queria começar me dirigindo aos nossos clientes. Nós sabemos, reconhecemos o transtorno causado pelo evento climático recente. Guilherme Lancastre falou aos jornalistas horas antes de vencer o prazo dado pela Justiça para a Enel restabelecer a energia elétrica na Grande São Paulo. Hoje, o presidente da empresa atualizou o número de imóveis afetados pelo temporal da semana passada e disse que restam 36 mil clientes sem energia na região metropolitana, o que ele considerou ser dentro da normalidade. A gente identificou que, na verdade, 3,1 milhões ficaram sem energia. Nós estamos hoje numa situação como a gente comentou aqui. Os clientes do dia 11 e 12 foram zerados essa madrugada. Nós estamos com 36 mil clientes, considerado uma operação dentro da normalidade da operação da companhia. E nós estamos hoje dando prioridades aos atendimentos daqueles clientes que têm energia interrompida há mais tempo. Enquanto Guilherme Lancastre falava em normalidade, na Chácara Santo Antônio, na Zona Sul, a 7 quilômetros dali, no Parque Santo Antônio, também na Zona Sul, moradores ainda sofriam sem luz. O Eliezer dos Santos acompanhou. O quadro de luz da Meire está assim, apagado. O fio que traria energia para a casa dela está amarrado. A casa dela é uma das 36 mil sem energia. Todo mundo tem. Só aqui em casa e na casa do meu pai que não tem. Porque é lugar de árvore, a gente liga, não dão nem
proximidade de quando vai vir. Um prazo. Um prazo, não dão. E a gente está sem luz. São protocolos atrás de protocolos. Mais de 10 vezes a gente ligou. Fora os que eu não anotei. Mas tem protocolo. Tem número de pedido, tem tudo. E ligações atrás de ligações. Se você deseja comunicar falta de energia ou emergências, digite 2. Já perdeu a quantidade de vezes que está tocando, já mais de quase 4 minutos de ligação a e ninguém atendeu. A primeira vez eu fiquei 30 minutos. Nessa mesma situação? Nessa mesma situação. Quando você consegue falar, eles falam que não tem previsão. A 4 quilômetros ali, na Vila das Belezas, encontramos a Dona Maria. Ela precisa da luz para cuidar do filho e para trabalhar. Por enquanto, o prejuízo só aumenta. Uns R$3.000 para lá, nessa faixa. Porque eu já tive que devolver peças sem condição de confeccionar, porque eu dependo da energia. Ele tem uma doença no cérebro chamada ataxia cerebelar. Ele depende de mim para tudo. E ele tem uma alimentação diferenciada, depende da geladeira. Está lá vazia. Tudo dele ontem o lixeiro levou. Tudo foi para o lixo. Isso me gera custo e aí ninguém faz nada pela gente. E é só caminhar um pouco pela rua que encontramos mais gente se sentindo impotente com a ineficiência da prestação de serviço. Mas desde a sexta-feira, ligações diárias, toda hora, e nada. Só dá previsões. E a gente preso aqui, não pode sair com o carro, não pode abrir o portão, os fios aqui, como vocês estão vendo, um monte de telhas quebradas. A gente está aqui sofrendo uma semana. Somente agora, às 8h30 da manhã, que chegou um caminhão da Enel para fazer o reparo aqui na rua. A gente mostra para vocês que os técnicos aqui da Enel já estão colocando os cones, vão interditar parcialmente a rua. E agora os moradores aqui do bairro esperam que, de fato, a energia elétrica seja restabelecida por aqui. A previsão para amanhã é de chuva com vento forte mais uma vez. O presidente da Enel disse que as equipes, com aproximadamente 2.900 profissionais, serão mantidas para atuarem em casos de emergência. Sabemos que vem chuva no próximo fim de semana e eu já queria dizer que nós não estamos desmobilizando nossas equipes, mesmo chegando a uma situação de normalidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu decisão liminar favorável para a Prefeitura de São Bernardo e estipulou o prazo de 24 horas para a Enel restabelecer totalmente a energia sob multa de R$50 mil por hora de atraso. Vale lembrar que a capital também entrou na justiça contra a empresa para exigir o religamento da energia sob multa de R$200 mil por dia, caso não seja cumprido. O fogo avança pela floresta na terra indígena Alto Turiaçu, no Maranhão. De Santo Inês, o Erisvaldo Santos tem as informações sobre esse incêndio. O fogo avança pela terra indígena Alto Turiaçu desde o dia 20 de setembro. Mas os indígenas só agora pediram socorro, porque eles estavam combatendo o fogo, achando que dariam conta sozinhos e com a ajuda de indígenas de uma outra terra indígena vizinha, a terra indígena Caru. Agora a situação está fora de controle. Eles pedem socorro às autoridades. A Alto Turiaçu é a maior terra indígena do Maranhão, com mais de 530 mil hectares. Lá vivem indígenas da etnia Capó e também da etnia Auaguajá. Os Auaguajá ainda têm muitos indivíduos que vivem isolados no meio da mata, não têm contato nem mesmo com outros indígenas da etnia deles. E esses índios ficam seriamente ameaçados diante de situações como essa, de incêndio. Animais e grande parte da vegetação já foram atingidos pelo fogo. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A seguir, 80% dos corais de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, até Paripueira, em Alagoas, morreram. Eles fazem parte da maior unidade de conservação marinha do país. É daqui a pouco. Brasil TV de volta falando dos objetos inusitados que foram esquecidos em trens e em estações do metrô em São Paulo e que agora viraram peça de museu.
Agora os passageiros que passarem pela Estação da Sé vão ver essa vitrine aí, ó, que tem um pequeno acervo. São instrumentos musicais, próteses, livro antigo, disco de vinil e tem até um chapéu. Uma amostra dos mais de 3 milhões de objetos esquecidos ao longo dos quase 50 anos. A Estação da Sé também ganhou uma nova central de achados e perdidos e a ideia é dar mais rapidez ao recebimento e à devolução de cerca de 400 objetos que chegam lá todos os dias. Aí tem cartão, documento, chave, esses são os itens que mais são deixados para trás. Pesquisadores identificaram que 80% dos corais da maior área de conservação marinha do Brasil morreram nos últimos 6 meses. De acordo com os estudos, a degradação desse tipo de vida marinha está mais rápida desde o início desse ano, na área de proteção ambiental Costa dos Corais, que fica entre Pernambuco e Alagoas. O colorido do fundo do mar que vai se perdendo a cada dia. As imagens foram gravadas por pesquisadores da ONG Conservação Recifal, que há 10 anos mapeia e acompanha a situação dos corais no litoral do Nordeste. Essa foto registrada pela ONG mostra um coral saudável. Na sequência, o mesmo coral após o branqueamento, sem a coloração das algas. Um levantamento do grupo revelou que nos últimos 6 meses, 80% dos corais de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, até Paripueira, na Grande Maceió, morreram. Ao todo, são 130 quilômetros de extensão numa área de proteção ambiental, a maior unidade de conservação marinha do país. Nos corais, o branqueamento é sinal de que as algas que viviam ali foram expulsas, deixando o esqueleto aparente e desprotegido. O branqueamento é como se fosse um estado doente, onde o coral está na enfermaria, ele está no hospital por uma causa, né, que está afetando a saúde dele. E se ele ficar muito tempo branco, ele tende a não se recuperar mais, ele morre. Alguns corais podem voltar, né, à saúde depois que ele branqueia. Não necessariamente um coral branco significa um coral morto. De acordo com o projeto Conservação Recifal, o branqueamento desses corais é resultado do aquecimento dos oceanos. É que essas espécies são muito sensíveis às variações na temperatura da água. E esse processo de degradação tem se acelerado desde o início do ano. A consequência, né, desse branqueamento é devido ao aquecimento das águas. Então, esse ano, o ano de 2024, foi o ano mais quente no mundo, né? Então, não foi um fenômeno único no Brasil. Se a gente for observar os corais do Caribe, os corais da Austrália, das ilhas do Indo-Pacífico, todos sofreram um branqueamento nunca reportado na história. Então, não é um fenômeno que está acontecendo só no Brasil, é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. A gente está no Outubro Rosa, o mês de conscientização do câncer de mama. E hoje, estudantes de uma escola do Rio cortaram o cabelo para fazer perucas para pacientes em tratamento. Hoje é um dia especial para elas. Essas alunas são voluntárias no projeto Mechas de Amor. A Rafaela tem 13 anos e esse é o primeiro corte de cabelo que ela faz para doar. Claro que bateu uma ansiedade, mas nada que um cabeleireiro experiente como o Rodrigo não ajude. O Rodrigo está um pouco ansioso. É, um pouquinho, é normal. Calma, onde é que fica? Vai ficar o pelo abaixo do pouquinho do ombro. Aqui? Tem que ser uns 15 centímetros. Ah, então tá ótimo. Rodrigo também é voluntário e combina com as meninas o tamanho das mechas e o tipo de corte de cabelo que elas querem fazer depois da doação. O importante, assim, é poder ajudar. Então, assim, independente da quantidade que você doar, o gesto, né? E lá eles têm a triagem de fazer o tamanho, a seleção dos cabelos para poder ser feito essa prótese, né? Capilar. Débora tem 16 anos e aprendeu aqui na escola como esse gesto é importante e aproveitou para escolher o corte para renovar o visual. Sempre falam que é melhor dar do que receber e eu estou fazendo isso. São meninas muito jovens, entre 8 e 16 anos, que já sabem que a doação das mechas pode significar muito para mulheres em tratamento de câncer. Elas serão usadas na confecção de perucas para pacientes que perderam cabelo com a quimioterapia. Os alunos aprenderam durante uma aula que foi dada aqui no colégio sobre a importância da doação. Mas tem uma mãe especial, que é mãe de uma aluna, colega de todo mundo aqui, que está enfrentando um tratamento de câncer. E eles vão fazer uma surpresa para ela agora, porque toda essa iniciativa é uma homenagem para essa mãe e para essa coleguinha. A mãe está chegando aqui, ó. Pedi para ela entrar. Fui recebida com palmas. Olha que bonito, quanto carinho, gente. Muito obrigada, viu?
A Luciana começou o tratamento em maio. Está na penúltima sessão de quimioterapia. Então aqui tem cartinhas desses alunos da turma da sua filha. Com certeza tem da sua filha também. Entre abraços, aplausos e lágrimas, a certeza de que fazer o bem pode ser simples. E cada gesto pode melhorar a vida de alguém que está precisando. Mais que doar uma mecha, é doar o amor. Não é só falar, é praticar o amor também. Que lindo, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.